O pastor Malafaia, ele faz milagres mesmo ou ele é um charlatão? Ótima pergunta para quem é curioso, né? Uma ótima pergunta também para quem não está realmente buscando a Jesus. Vocês ouviram o que eu falei? Uma ótima pergunta para quem não está buscando Jesus. Veja, eu já vi vários sermões, várias mensagens do pastor Malafaia. Eu nunca ouvi da boca dele ele dizendo que faz milagres. Nunca vi. Nenhuma vez. Aí você fala, tá aí para defender o Malafaia? Não, eu não defendo nenhuma organização religiosa, nenhum homem, não sou aqui. Estou aqui, o canal chama Espiritualidade Cristã, estou aqui para falar de Cristo, o máximo que eu conseguir, falar de Jesus Cristo. Então, o ponto não é se o Malafaia é uma boa pessoa ou não, se ele faz milagres ou não, né? O ponto é ser justo, tá ok? Então, muitos falam isso, principalmente da esquerda, porque tem raiva dele por ele ser da direita. Mas ele nunca disse, alguém me mostre, porque eu nunca vi ele dizendo que faz milagres, tá ok? Então, com isso, as pessoas jogam no lixo o Malafaia e também a possibilidade de ser curado por Jesus. Eles jogam a cura e o pastor no lixo. Lógico que eu estou usando o Malafaia como exemplo. Tem vários outros pastores, né? E dizem, esse aí faz milagres, isso aqui não. E ele não fala. Tem uns que falam, famosos. E eu não vou citar aqui porque eu não vou dar ibope para ninguém. Mas eles dizem que fazem milagres, e aí é uma outra questão. Mas você tem que se dividir entre assim, milagres existem ou não? Cristo opera ainda hoje como ele operava na Bíblia ou não? Isso é importante, essa pergunta é importante. E aí eu vou responder com as palavras do próprio Jesus, né? Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão, né? Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei eu, né? Então, outro texto, toda a autoridade, quando ele estava subindo ao céu, toda a autoridade me é dada, né? Então, ele tem toda a autoridade. Ele disse aos discípulos que eles fariam curas em seu nome e pelo seu poder. Então, isso continua. Enquanto houver a necessidade das curas de Cristo, elas vão ocorrer. Mas eu já vi gente orar e não foi curado. Aí tem várias coisas que precisam ser observadas, algumas humanamente são possíveis de ser respondidas, outras não. Outras não são possíveis para o ser humano responder. O fato de nós não sabermos não quer dizer que os milagres não aconteçam e não estejam disponíveis. Eu já fui curado por oração com problema físico? Já. Não vou falar aqui porque demora muito, mas eu e meu filho mais novo, especialmente, vou falar só rapidinho esses dois casos, fomos curados de maneira sobrenatural em nome de Jesus. Ok? Então, eu não preciso nem ler, nem ir pela opinião de alguém, se acontece ou não, porque eu já experimentei o que a Bíblia diz. Eu já experimentei milagre físico, estou falando de cura, mas tem vários outros tipos de milagres que Deus faz, que eu também já experimentei. Ok? Então, meu objetivo nesse vídeo é falar sobre a fé. A fé é tão importante para a nossa comunhão com Deus que ela não pode conviver com a incredulidade. Né? Tem pessoas que têm muito mais incredulidade do que fé. A incredulidade delas não é 100%, mas a fé delas também é pequenininha, não dá para muita coisa. Né? Jesus falou tantas vezes para os discípulos, vocês têm falta de fé, sua fé é pequena, falta de fé, então não dá para ver grandes coisas com falta de fé. Vou contar só uma coisa que eu acho bem interessante.
quando os discípulos estavam com Jesus no barco e começou uma tempestade no mar da Galileia, e Jesus estava dormindo, e os discípulos tinham certeza que iriam morrer naquela tempestade, de tão bravo que estava o mar da Galileia, que na verdade é um lago, tá? Isso é um outro assunto. E aí eles foram lá, acordaram Jesus, Jesus acalmou o mar, e Jesus não ficou feliz, falou, obrigado por vocês me acordarem e por confiarem em mim, agradeço muito a confiança. Não, Jesus falou, vocês tinham que ter resolvido isso. Pode ler. Jesus falou, vocês têm falta de fé. Vocês tinham que ter acalmado a tempestade. Aí que eles ficaram mais assustados. Agora eles são mais assustados ainda. Como nós vamos acalmar a tempestade? Como? Então, hoje nós vivemos num mundo em que a incredulidade é muito maior do que a fé. Muito maior. E os incrédulos, eles se acham inteligentes quando colocam em dúvida, né, as pessoas, a índole da pessoa, vai desde isso aí até chegar a Deus, né, sempre pondo em dúvida, né, dizendo que eles são espertos, extremamente inteligentes, e eles falam que não caem em nenhum golpe e colocam Deus também nisso, como se Deus usasse a Bíblia como uma forma de um golpe, né? Deus usasse a Bíblia como uma forma de um golpe, dizendo sobre cura, sobre milagres e maravilhas. Então, eu pergunto, quando é que a fé surge na vida da pessoa? Bom, nós nascemos já com a fé colocada em nós. Nós nascemos com a fé lá dentro. E aí, cabe a nós desenvolver essa fé ou deixar ela ficar tão minguada que ela vai ficar atrofiada e não serve para nada. Nós vamos viver duvidando de tudo, até duvidando de negócios ou prosperidade, da nossa capacidade de fazer alguma coisa. Você imagina um cientista sem fé naquilo que ele está fazendo, ele para o projeto. Ele para, ele fala, eu estou tentando aqui descobrir a cura para essa doença, mas eu não acredito que vou conseguir, não vai dar, eu vou parar. Eu estou aqui na academia, eu treino um mês, já faz um mês que eu estou treinando. Eu não estou vendo resultados, eu vou parar. Isso é falta de fé. Né? Estou dando alguns exemplos do cotidiano. Tá? Então, muitos eu estou vendo na internet, eles desafiam, zombam, especialmente daqueles que são evangélicos, dizendo que a cura deles não passa de charlatanismo, e com isso eles jogam também a cura verdadeira no lixo. Eles falam de incredulidade, mas eles são tão guiados por Satanás que você não vê eles falando do lado positivo. Eles se preocupam mais em falar do lado negativo, totalmente, do que do lado positivo. Você não vê eles falando assim, Jesus faz cura. Né? Ou então alguém que odeia o Malafaia tem várias pessoas que o odeiam, diz assim, esse Malafaia não faz milagre coisa nenhuma, quem faz milagres é Jesus. Não, nem isso, eles não negociam. Eles jogam Malafaia e jogam a possibilidade de um milagre no lixo. E ainda acham que aqueles que acreditam em milagres e maravilhas são verdadeiros idiotas. É isso que eles acham. Eles são muito espertos. Né? Nossa, como eles são inteligentes, capazes, são deuses em carne e osso, né? Andando entre nós. São verdadeiros deuses, né? Muito mais sábios do que Jesus. Né? A palavra deles é muito mais importante do que a Bíblia. Né? Muito mais. Então, cuidado com esses que plantam a incredulidade. Cuidado. Tá? Eu gostaria de falar mais uma coisa aqui, e está até me escapando na cabeça falar a verdade. Tem algo mais que eu gostaria de falar? Bom, eu acabei esquecendo aqui. Eu não anoto a minha fala, eu falo de maneira espontânea. Então, o que eu gostaria é que você exercitasse a sua fé, evite comentários incrédulos,
Não deixe a incredulidade sair pelos seus lábios, não deixe a incredulidade entrar pelos seus ouvidos, né? E eu lembrei o que eu ia falar. Um tempo atrás, uma pessoa do meu Facebook colocou uma frase e dizia assim: somente quem tem a mentalidade de uma ovelha é que precisa de pastor, né? Assinado Marília Gabriela. Eu falei, olha, você tem a fonte original dessa frase? Porque eu nunca vi a Marília Gabriela falar isso e eu gostaria muito de ver essa frase, porque eu acho que, até por uma questão de ibope para ela, no sucesso, a popularidade dela, ela não falaria isso que ia ser atingida a popularidade dela. Eu não creio que ela tenha falado isso. Você tem a fonte original? Aí a pessoa, ela é macumbeira, tá? Essa pessoa é macumbeira e é da esquerda também. E ela pegou e falou, e é briguenta também, muito briguenta. Briga com os vizinhos, briga com todo mundo. Então, ela pegou e falou assim, olha, eu não tenho a fonte original. Eu vou pesquisar para você, vou ver, mas eu não sei. Não tem a fonte original, mas ela foi lá com todo gosto e publicou, né? Ela não tem a fonte original, mas ela já pôs lá como sendo uma verdade, né? E aí até hoje, isso já faz, olha, mais de 5 anos, até hoje ela não achou a fonte, né, onde a Marília Gabriela fala isso, né? É lógico que a Marília não falou. Tá? Então cuidado com esses incrédulos, né, que querem te destruir, parecendo que querem te ajudar. Tenha fé em Jesus, creia em sua palavra e vocês vão prosperar em tudo. Jesus nos abençoe. Termino pedindo sempre o like, se inscreva no canal, compartilhe. Eu agradeço muito. Em nome de Jesus. Amém.